Uma coisa é fato na WWE, ela depende muito dos seus fãs. Mesmo assim, nem sempre a empresa de Stamford costuma ouvir todos eles. Então, existem ocasiões onde a maioria dos fãs clamam por uma coisa e mesmo assim ela não corresponde. É por isso que no dia de hoje eu trago para vocês 5 vezes que a WWE não ouviu os fãs. Vamos iniciando nossa lista com Zack Ryder. Por que exatamente Zack Ryder está na nossa lista? Bom, porque simplesmente o cara era adorado. Ele que na época de 2010 era considerado um jobber, mas com o tempo foi pegando popularidade com o público. Ele ficou tão popular que começou a criar uma espécie de slogan como campeão da internet, um cinturão que ele mesmo criou. Na época de 2012 teve momentos onde ele teve pop maior que o do The Rock. O público gostava muito dele porque ele era engraçado, era bonito e ainda lutava bem. Era um produto de babyface perfeito para a WWE. E ela até concedeu por um curto período Zack Ryder como campeão americano, mas depois não foi muito além disso. Zack Ryder se tornou um jobber e muitas vezes nem sequer aparecia. Em 2016, na WrestleMania 32, ele chegou como azarão da ladder match válida pelo título intercontinental e surpreendentemente ele conseguiu vencê-la. Parecia que finalmente Zack Ryder teria seu momento, teria seu reinado, coisa que foi clamada por muito tempo, mas finalmente a WWE teria ouvido. Só que não, a WWE fez ele perder justamente no dia seguinte no Raw para The Miz. Hoje Zack Ryder está lesionado e antes de ele se lesionar fazia uma simples tag com o Mojo Rawley. O próximo da nossa lista é Damien Sandow. O Damien Sandow é um caso parecido com o do Zack Ryder, já que ele também por muito tempo foi colocado como jobber. Porém as coisas foram começando a mudar quando ele se tornou Mr. Money in the Bank, então ficaria próximo demais para se tornar o campeão mundial. Mas isso não deu certo, ele simplesmente falhou no cash-in e perdeu para John Cena. Ele tinha a característica de ficar copiando os visuais e maneiras dos outros superstars da WWE. E isso divertia demais o público. O melhor momento dele talvez tenha sido quando ele fez tag com The Miz e passou a ser dublê do Miz, onde ele vestia o mesmo visual, agia da mesma maneira só para imitá-lo. Nessa época ele ficou conhecido como Mizdow. O público vaiava as coisas que o The Miz fazia, mas quando Sandow, ou melhor dizendo, Mizdow imitava ele, o público aplaudia na hora. O The Miz com inveja tratava ele muito mal, o que deixou ele bastante judiado e o público começou a ter dó dele. Então chega o momento onde todos esperavam, Mizdow trai o The Miz em uma batalha royal e estava prestes de vencer Big Show e ganhar o Andre the Giant na WrestleMania 31, mas não foi isso que aconteceu. Ele perdeu, Big Show venceu e ele sozinho, muitos ainda tinham esperança, mas nas semanas seguintes ele perdeu para The Miz e depois nem sequer jobber virou, ele simplesmente parou de aparecer na WWE. Independente da conexão com o público e independente do seu talento, a WWE não ouviu os fãs novamente. O próximo na nossa lista é a streak do Undertaker ter sido quebrada. Essa talvez não seja exatamente culpa da WWE, já que muitos dizem que foi a pedido do próprio Undertaker. Mas em 2014, se você perguntar para qualquer fã, mas qualquer mesmo, você vai conseguir uma média de 90% das pessoas dizendo que não aprovavam o Undertaker ter sido a streak quebrada para Brock Lesnar. E talvez metade disso não queria nem que a streak tivesse sido quebrada. Muitos desejavam que o Undertaker, se fosse para perder a streak, fosse para HBK, para Triple H, para Kane, nomes de mais história relacionados a ele. Outros gostariam que o Undertaker tivesse aposentado com a streak intacta. Mas a WWE não quis nem saber. Colocou Brock Lesnar para bater Undertaker na WrestleMania 30 e fez muitos fãs ficarem chocados. O próximo da nossa lista é Roman Reigns. Nesse caso do Roman Reigns, é o oposto dos casos anteriores. Não é que a galera pediu pro Roman Reigns ser alguma coisa, na verdade ela queria que ele não fosse essa coisa. Que no caso é a cara da empresa, o top guy da empresa. Isso começa desde 2015, quando ele vence o Royal Rumble de 2015, aquele Royal Rumble onde muitos queriam que na verdade fosse Daniel Bryan que vencesse. E a galera vaiou ele desde o seu início como top guy. Não adiantou nem o primo The Rock, que é bastante conectado com o público, ir lá ajudá-lo. Não adiantou, ele foi muito vaiado. Colocaram ele no evento principal da WrestleMania 31, prestes a ganhar o título mundial. Mas percebendo a impopularidade dele até então, colocaram então Seth Rollins para fazer cash-in e fazer com que Roman Reigns adiasse sua conquista.
Entretanto, eles repetiram a mesma coisa no ano seguinte. Fizeram Roman Reigns ganhar o título mundial no final do ano de 2015 para perder de novo no Royal Rumble de 2016. Mas tudo isso para novamente ele estar no evento principal na WrestleMania 32, mas dessa vez enfrentando Triple H e vencendo. Fizeram a repetição do ano anterior sem nem sequer pensarem nos fãs. Muitos fãs não são contra exatamente o Roman Reigns, e sim a forma como ele age. Muitos fãs gostariam muito de ver Roman Reigns como heel, como vilão da história, mas a WWE insiste em dar um papel dele de babyface. Ele não possui a mesma conexão com o público, igual o John Cena pelo menos possuía com a metade. Ele não tem o mesmo carisma que John Cena. Ele é sério demais para fazer uma função de top guy. Mas a WWE não está nem aí. Nos meses seguintes colocou ele bastante vezes no evento principal, inclusive fazendo ele ganhar o título dos Estados Unidos. Além de que colocou ele novamente no evento principal da WrestleMania seguinte, vencendo Undertaker. Podemos dizer que hoje ele é o cara mais vaiado da WWE. E por último, o oposto de Roman Reigns, Cesaro. Cesaro que é pedido por muitos para ter uma oportunidade, para ter um momento, para ser o rosto da empresa, ou para pelo menos chegar a algo perto disso. Cesaro que no início também não era tão querido pelo público, era um heel bastante chato. Mas desde que virou babyface, desde que fez dupla com Tyson Kidd, desde que participou de alguns desafios abertos de John Cena, ele vem ganhando popularidade enorme. O seu talento em ringue é sensacional. Ele hoje é um dos superstars mais completos da WWE. O problema, segundo Vince McMahon, que já admitiu em um podcast de Stone Cold Steve Austin, é que ele não tem conexão com o público. O que é um argumento meio bizarro, porque olhando para Cesaro em seus combates, você vê que é o oposto. Inclusive, em resposta a isso, o público hoje, sempre que Cesaro entra, coloca as plaquinhas de Sessão Cesaro. Fora que Vince McMahon escolheu o Roman Reigns, que não tem conexão com o público, para ser o top guy da empresa, o que torna cada vez mais sem sentido ele ter falado isso de Cesaro. E bom galera, antes de encerrar o vídeo, só para deixar claro, eu não estou aqui para dizer se ela está certa ou se ela está errada de ter ignorado os fãs. Eu estou apenas dizendo fatos, ela ignorou em todas essas ocasiões. Se ela estava errada ou se ela estava certa, você que comente aí. Algumas eu concordo, outras não. De qualquer maneira, foi esse o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!